Olá, meus amigos. Vamos dar continuidade aos comentários sobre o livro Universo e Desencanto, os livros Universo e Desencanto, que foram escritos pelo Guru. É que ele pegou coisas do livro, o nome do racional superior, energia elétrica, energia magnética. Então ele pegou aquilo e fez uma nova versão do livro Universo e Desencanto, totalmente diferente, contraditória e oposta ao que nos ensina o racional superior. Então eu estou comentando para que vocês vejam o descalabro que esse cara cometeu, a ousadia dele, um analfabeto de pai e mãe que mal sabe falar, mal sabe escrever, querer se comparar ao racional superior, porque ele se posicionou acima do seu Manuel, substituto do seu Manuel e acima do seu Manuel. Fala como se estivesse no mundo racional. E outros aí dizem que ele não pode, mas está aqui, orientado pelo racional superior. Um bosta desse foi expulso do retiro, com ordem do seu Manuel que se reagisse à expulsão para enfiar porrada nele. Olha a que ponto o negócio foi feio. Eu já ouvi várias versões, uma dizendo que ele sentou na cadeira do velho, outra, isso não era motivo. Pelo que eu conheci do seu Manuel dava-lhe uma bronca, um esporro e passava a mão e mandava trabalhar. Mas não, o velho mandou expulsar. Eu, muitas das vezes, já falei isso e vou repetir, quando alguém era expulso e eu estava presente, eu intercedia. Falei, meu velho, o rapaz não tem pra onde ir, ele vive aqui, ele mora aqui, não tem família e tal. Aí o velho sempre me ouviu. Mas ele veio, mas perdoa ele, dá uma chance e tal. Aí o velho chamava o cara, dava-lhe uma bronca e mandava trabalhar, não expulsava. Esse guru, que eu nem conheço, nunca vi, nunca falei com essa porcaria. Mas quando eu soube que ia ser expulso, eu fui interferir. Eu estava na varanda, na hora. Quando eu fui falar, o velho, não fale, não peça. Esse não. Eu ia fazer o quê? Ia me dispor com o velho por causa desse cara? E hoje eu estou vendo a bosta que ele é, o mal que ele está fazendo para a humanidade. Não é só para os otários que seguem ele com essas mentiras, com essas coisas deturpadas, que de racional não tem nada. O mal que esse cara está fazendo para o povo. Porque estão seguindo ele, na propaganda mal feita, falam mentiras, o povo não quer mais. Vocês olham, eu tenho criticado as bandas porque estão agindo mal. Critico para melhorar. E só critico o que eu conheço. Não dou palpite naquilo que eu não conheço. Vocês veem as bandas na rua, vazia. Um outro gato pingado passando direto. No início, lá do tempo de Belfort Roxo, eu falo porque eu participei, desde a primeira caravana. As ruas ficavam cheias, todo mundo olhando, que isso, que é um livro. Aí o pessoal explicava, dava um prospecto. Chegamos ao ponto de colocar milhares de pessoas em 82, no Retiro, na inauguração do pavilhão. Na inauguração do pavilhão, fui eu que fiz a abertura da solenidade. Aliás, o velho mandou tratar de tudo. Eu que organizei tudo e pedi ao professor Clay, e ele assentiu com a maior boa vontade em fazer a palestra de inauguração.
Fiz tudo como o velho pediu, organizei tudo, então eu estava no palco. Estava eu numa ponta, o professor Clay no meio, ao lado do seu Manuel, e na outra ponta estava a Jô. E lá, então, de cima do palco, dava para ver. Não tinha lugar para ninguém no pavilhão. As cadeiras todas ocupadas. As janelas todas cheias. Gente se amontoou na cantina para assistir pela televisão, porque não tinha mais lugar. Tinha milhares e milhares de pessoas. Foi o resultado daquela propaganda que se fazia no início. Hoje se faz a mesma coisa, mas tudo errado. Aí, para forçar a barra, estão distribuindo livro de graça, livro que o guru que faz. Sem, com as páginas que ele inventa, com peças daqui que ele inventa. O que vocês querem? Esses caras estão vendo aí, não vê quem não quer. Só cego que não percebe que a cultura racional está cada dia mais para baixo. Mais para baixo. Começaram a aparecer coordenadores, diretores, Tininha só querendo a grana, se dizendo consagrada, consagrada de porcaria nenhuma. Conheço a peça desde quando praticamente nasceu. Então, esse cara teve a ousadia de escrever o livro Universo e Desencanto. E a pessoa que me deu isso, frequenta a Gurulândia, me falou que todo mundo tem que comprar isso, que custa uma fortuna. Ele não precisava nem me dizer, porque eu imaginei. Porque a Gurulândia é um ponto, é um antro de exploração, como é o Retiro. Aquela salinha é tudo falso, tudo falso. Tem guia nenhum ali. Se tiver guia, é guia mentiroso que está se aproveitando. Tudo mentira, trabalhos mentirosos, guias mentirosos, orientações mentirosas. Está todo mundo andando para trás e a cultura está indo. Vocês não sabem o risco que vocês estão correndo. Vocês vão ser responsabilizados lá em cima. Vão ser responsabilizados por tudo isso. Que tudo isso acontece porque vocês estão de acordo. Que naquela época, em Belfort Roxo, quando alguém agia mal, quando alguém fazia propaganda errada, quando alguém falava bobagem, tinha 2, 3 para ir em cima, ô fulano, não é aí não, é assim, não é assado, faz isso, não faz assado. E todo mundo apoiava. Tinha união, tinha concórdia, que não tem entre vocês hoje. Porque concordar com isso aqui é uma infâmia ao mundo racional. É uma infâmia concordar com isso. Mas vamos lá. Que é para vocês não dizerem que eu falo por falar. A prova está aqui. Está aqui, está escrito aqui. Orientação do racional superior para o guru. E o que ele fala aqui, meus amigos, burrice é elogio. Mas vamos lá. Diz ele aqui, dando continuidade ao que eu falei nos vídeos anteriores, essa parte aqui diz, um habitante do mundo racional não é energia. Quer dizer, está contrariando o livro. Não é energia. É um habitante. Ele diz só isso, não é energia, é um habitante, mas não diz o que é. Ele diz que lá no mundo racional, repete, toda hora repetindo, coisas cheias de erros de concordância,
cheio de coisas ininteligíveis que você lê e não tem sentido, não tem nexo, não tem coordenação. É produto de um analfabeto, mal intencionado, analfabeto e mal intencionado. No natural, lá no mundo racional, o habitante do mundo racional não é energia. Ele é um habitante. Então, aqui na matéria não tem nada. Não tem pureza para se fazer uma comparação para entender o que é um corpo de um habitante do mundo racional. Comparar o quê? Se não é energia e não é matéria, é o quê? É o nada. É o que vocês estão vendo ali, ó, atrás da cama. Estão vendo alguma coisa? Nada. Esse habitante, ele saiu do mundo racional e entrou na parte da planície. Ele veio perdendo virtudes. Depois que ele perdeu todas as virtudes, ele ficou uma energia. Depois que perde virtude, é que fica energia. O que é que tem virtude com energia? Virtude é uma qualidade. Só que os habitantes do mundo racional não são energia. são um corpo de um habitante do mundo racional. Os habitantes do astral superior também não é energia, só que eles são puros, limpos, sem defeitos. Olha só, um habitante do astral superior também não é energia, só que eles são puros, limpos, sem defeito. Então, vejam vocês, não é energia. No entanto, os habitantes do astral superior foram os primeiros que pararam na deformação, na queda. Quando começou a cair, como começou a ver a queda, como o racional ensina, logo no primeiro volume, começou a ver o quê? Perda de virtudes. Começou a perder virtudes. Aí ele diz que eles não têm defeito, mas também não é perfeito, porque estão fora do mundo racional. E perderam um pouco de virtude. Então eles são puros, limpos, perfeitos, sem defeito, sem virtude. Quer dizer, ele muda tudo, porque ele não sabe. Ele é ignorante, nem falsificar ele sabe. E isso aqui é que aquele povo lá da Gurulândia segue cegamente, ignorantemente, pessimamente, e ainda conta quem quer os ajudar, quem os quer alertar, para eles não serem mais enganados, ludibriados com essa falsidade. Então vamos continuando. Ele diz que aqui que o mundo racional é um corpo de um habitante do mundo racional. Que isso? O mundo racional é um corpo de um habitante do mundo racional? A pessoa diz, eu vi uma luz, mas não é luz. Parece uma luz, mas não é uma luz. É um habitante do mundo racional. A luz é deformada. O habitante não é. A luz é deformada. Sabe nem o que é luz. Esse povo, por causa desses ensinamentos analfabetos, até bota a culpa nele, mas bota a culpa também em quem acompanha, quem dá ouvido a eles. Luz, meus amigos, luz racional, não é essa luz que está iluminando aqui. Luz racional é sabedoria, é o saber, é o conhecimento racional. Até na gira da esquina se fala, pô, fulano deu luz a fulano, eu sei porque fulano ensinou a Beltrano. Luz racional é sabedoria, gente. O racional fala, o propriedade tem que adquirir a luz racional, adquirir a sabedoria racional. Oh, meu Deus, como é fraco esse povo. Sabe por que isso? Porque vocês vivem pensando no espiritismo, pensando em ganhar dinheiro
Ah, eu vou ler porque o pai vai fazer eu ganhar dinheiro. A mãe, natureza, vai fazer eu ganhar dinheiro. Vai fazer eu comprar um carro. A mulher vai me arrumar uma mulher boa, uma casa boa. Vai nessa. Espera sentar. Aí, aí, aí vem falar de Exu. Vou repetir o que eu falei no outro dia. Esse cara, não sei por que um Exu desse ainda não deu um pau nele. Eu acho que o Exu não deu porque está se aproveitando dos idiotas que vão lá. Porque o Exu, não existe Exu. Lá em cima não tem cartório. Um ser surgir e dizer, é homem, é mulher, é isso, é aquilo. Esse negócio de Exu, Pombagira, isso são identificações que eles criam para que nós conversamos com eles, aceitamos eles. Vou até dar um exemplo com o próprio seu Manuel. Seu Manuel. Eu tenho muitos exemplos pessoais, porque eu fui espírita, eu trabalhei em terreiro, eu recebia, tenho honra e uma verdadeira paixão por todos eles aí em cima. Sei quem são eles, mas isso é um problema meu. O seu Manuel tinha o centro espírita, Tenda Espírita Francisco de Assis. Então o racional começou a entrar em contato. Então apareceu, o velho estava em casa, apareceu uma luz, fecha as portas do centro, não atenda mais a ninguém, vamos entrar na era do fogo, a era de salve-se quem puder. Você vai escrever um livro para salvar a humanidade. E aqueles que estiverem comigo, eu salvarei. Sabe o que o velho fazia? Defumava. No início, as primeiras vezes que o velho viu aquela luz dando esse recado a ele mandava defumar a tenda, toda a casa dele, defumava tudo, o terreno defumava tudo. Por quê? Porque não houve identificação. Aquela luz, aquela voz não disse, eu sou fulano de tal lugar, assim, 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 assim. O velho mandava defumar. Tanto que o velho resistiu meses. Começou a levar puxão de orelha, porque não estava ouvindo, dando atenção. Em vez de dar atenção, ele ia para a roda de violão. Aí daqui a pouco ele estava tocando violão, ficava duro, caía no chão com o violão e tudo. Como várias coisas que aconteceram, ele foi passar no muro, ficou preso no buraco do muro, sem ter para onde sair. Ele mesmo falava, começou a me puxar a orelha para me obedecer. Aí eu não sabia quem era. O velho falava, eu ia para casa de madrugada, que o velho, nessa época, trabalhava à noite, tocando violão nos bares da Lapa. Inclusive, por causa disso, escreveram um livro dizendo que o velho era amigo de meia-noite, quem era mais? Madame Satã, aquele bandidão da Lapa. O velho conhecia, porque o velho frequentasse a Lapa, e o velho ia lá tocar ele, o Moleque Diabo. Pixinguinha foi uma vez com ele. Ele me contou. Então ele tocava, depois passava o chapéuzinho, arrumava mais uma grana para aumentar o orçamento dele, porque ele já era casado, já tinha filho, tinha família para sustentar. Então, Exu é uma força, pode ser até um ser habitante do vácuo e energia, mas não que ele tenha nome, que ele seja isso, que ele seja aquilo. Aí ele diz, o Exu é um habitante do espaço, que foi feito pela energia magnética. A energia magnética não faz nada. Olha, o grande erro da humanidade, eu estou
tentando encontrar as palavras para não revelar um grande segredo do livro. Segredo não, porque está escrito lá, mas que ninguém até hoje interpretou. Eu levei anos para aprender. Nada é feito. Nada é feito. Existe uma lei, esta lei universal, cósmica, é uma lei responsável por tudo que existe. Chama-se lei da transformação. Tudo que existe é produto de transformações, ninguém fez nada. Transformações. Quando fizeram, deu isso que vocês estão vendo aí. Quando fizeram, mexeram na engenharia genética. Eram seres dotados de alto poder cultural e elevado de cultura universal. Senhores da energia genética. Engenheiros genéticos. Eles, quando fizeram. Aí deu no que nós estamos vivendo hoje. Isso aí vocês vão ler o livro e vão aprender para saber o porquê que nós desobedecemos. E por que houve a rebeldia e houve a queda. Mas vamos lá. O habitante do astral inferior não sofre. Quer dizer, o único sofrimento dele é querer voltar para o mundo racional. Aí vem ele e diz assim, que um Exu ele diz que um habitante do astral inferior vara a parede, passa pela parede. Mas um Exu, ele diz, um habitante do astral inferior vara a parede, mas o Exu não. Porque Exu é matéria. Exu é matéria. O Exu se molha na chuva, muitas das vezes a pessoa está dentro de casa e a chuva engrossou. E ele vem molhar. O Exu vem molhado e entra, todo molhado. Chega dentro da casa, se sacode todo igual cachorro para espantar a água que está em cima dele. Então cai pingos d'água na pessoa. E a pessoa, por não enxergar ele, olha para cima e diz, está passando pela telha. Tem que ir. Isso é uma piada. Isso é cultura racional? Pergunta a vocês, guruletes. Pergunta a vocês que estão de acordo com isso. Porque é quase todo mundo. Conheço pouquíssimas pessoas. Eu até posso dar um exemplo para vocês se mirarem. Como a Dona Áurea, como a Lolô, como o professor Vorcaro. Pessoas que estudam, que não falam essas besteiras aqui. São pouquíssimos, infelizmente são pouquíssimos. Exu se molha na chuva. Aí se sacode dentro de casa, os pingos resvalam, acertam a pessoa, o morador da casa, aí a pessoa não vê o Exu, aí diz assim, está passando pela telha. E quando é concreto? Perdi até o nome da palavra. Laje, quando é a laje? Passa por onde? Aquele pingo. Diz que o Exu sente tudo que nós sentimos, inclusive sabe ler. O Exu sabe ler. Eu trabalhei no centro, fui espírita, tenho honra, satisfação e tenho saudades. Aprendi muito. Eu recebi Exu.
Exu brabo. Meus guias todos eram bravos. Talvez por isso eu era metido a bravo também. Eu nunca vi nenhum deles ler e escrever nada para ninguém. Nenhum orixá, nem o Exu, nem um preto velho. Trabalhei com eles. E trabalhava bem, meus guias eram bons. Ai, eu até me emociono em lembrar deles. Eu ia ao centro, segunda, sexta e sábado. Segunda era a gira de Preto Velho, ou Exu, não me lembro. Sexta, ou era Preto Velho, ou era Exu, não me lembro. E sábado era a sessão, com caboclo. Os meus guias, eu tinha 15 anos. 14, comecei com 14, foi até os 16. Eu tinha 15 anos. Os meus guias atendiam uma média de 80 a 90 pessoas por dia que eu ia lá. Eu ia para não morrer. Eu tinha que ir. Se eu não fosse, morrer. Até que chegou um dia, uma entidade que eu chamo de meu padrinho, se despediu de mim. Eu achei que ia morrer. E no dia seguinte eu estava na casa de Manuel. Estava lá, fui parar lá. E sabe como é que ele se despediu de mim? Ele falou que eu ia para um lugar em que eu ia olhar ele de cima e ele me olhar de baixo. Mas não vim aqui para falar de mim, não. Eu só estou dando esse exemplo para mostrar a vocês que eu sei quem são esses guias do Espiritismo. Espiritismo é a coisa mais concreta e real do meio da espiritualidade, da religiosidade, porque é a única religião que veio de cima para baixo, não foi criada pelo homem. Tem que ser respeitada, né? Esse vagabundo ficar escrevendo essas besteiras deles aqui. Ele diz que muitos deles fazem interpretação errada. E que são os foras da lei, que não estão na linha racional. O próprio livro nos ensina que eles não sabem o que é racional. Eles vão depois de nós. Nós somos os piores. Estamos condensados em matéria, eles não. Por isso nós vamos na frente deles. Diz que o convívio... Ai, meu Deus, até é bom para me distrair um pouco. Diz que o convívio dos Exus é igual ao nosso. Fazem brincadeiras, se cumprimentam, se abraçam. Oh, que beleza! Como vai você? Está onde? Onde é que você estava? Ah, eu estava numa encruzilhada, tal lugar. Que falta de respeito desse vagabundo. Além de falar o que não conhece, fala coisas indevidas, desrespeitosas. Eu não sei como é que ainda não tomou um cacete. Por muito menos eu já vi gente se dar bem mal. Bem mal. Os acompanhantes. Olha o que ele diz. Em 2 linhas, olha a contradição desse doente. Ele diz que Jesus acompanha, são nossos acompanhantes. Então, quando a gente sai de casa e volta, eles vêm juntos. Porque aí nós já temos acompanhantes. Então, eles vêm juntos porque tem acompanhante. Então, os Exus vão embora.
Aí na linha de baixo ele já diz, os acompanhantes são Exus. Ó, como é que tem gente que lê isso aqui e segue fielmente, que nesses guruletes? Como é que tem gente que tem conhecimento disso? São leitores honestos, estudantes honestos, que estão procurando evoluir, mas concordam, porque não falam, não vão na internet e dizem, é mentira, não desmascara esse vagabundo. Pelo contrário. Ele diz que os acompanhantes são Exus. Tem pessoas que têm 15 acompanhantes, quer dizer, 15 Exus. Tem pessoas que têm 8, outras 11, outras 12. Aí varia. Tem um mínimo e tem um máximo. Um mínimo de 8 e um máximo de 15. Mas todos têm acompanhantes. E esses acompanhantes estão aqui, usam o livre-arbítrio. Muitos nascem no espaço. Muitos nascem no espaço, desce e diz, eu não vou acompanhar ninguém. Aí prefere andar à toa pela rua. Aí vai aprender as malícias e vai viver a vida dele. Tem outros que acham por bem acompanhar a pessoa. Nasce uma criança, já fica ali um pouco. Já começar a acompanhar. Esses que ficam também são novos. Um Exu velho não tem condições de acompanhar uma criança novinha. Exu velho não tem condições, porque ele está velho. Ele está velho aí no espaço. Não tem condições de acompanhar uma criança. Porque ele está velho. Puta que... Ele diz que os Exus não nascem com o ser humano. Os Exus nascem separados. Não tem nada a ver o nascimento do ser humano. Ele vê... Quem é o pai dos Exus? Pai, a mãe, eles nascem. Então eles foram fecundados, houve a gestação. Qual é a gestação para nascer o Exu? Esse vagabundo não sabe nada, não sabe nem mentir. Diz que na fase do segundo milênio, de 1935 para trás, havia ordem. A natureza, ela dava, por exemplo, um Exu para acompanhar dos 7, dos 0, quando a criança nasce, aos 7 anos. Aí depois dava outro para acompanhar dos 7 aos 14. A natureza dava. E depois dava outro Exu para acompanhar dos 14 ao 21. Eram 3 Exus, porque a natureza sabia que os Exus iam acompanhar aquela pessoa. Então ela selecionava esses 3 para acompanhar aquela pessoa. Então os 3 da linha de frente, mas isso antes de 1935. Agora para cá não, mudou de fase. Então tudo por conta mesmo da bicharada. É por isso que acontece todas essas coisas. Pelo amor de Deus. Eu fico pensando, o que é esse pessoal? Quem frequenta lá é imbecil demais. Um ou outro que vai em busca de um alento, aqui é uma casa, cultura nacional, não sei o quê, eu ouvi falar, eu vou lá. Aí vai lá, em busca do alento, de uma melhora de vida, etc. Que é o que todo mundo faz quando vai para centro espírita, para melhorar a vida. Só vou para lá para isso. Eu falo porque eu não fui por isso. Eu fui porque eu estava para morrer.
Que todos os meus irmãos morriam. Eu me seguraram. Iam me levar. Eu tive que passar por tudo isso que passei. Para não morrer. Não para ganhar dinheiro, para ter carro novo. E, no entanto, eu andava com carro importado. Eu tive Mercedes bem conversível quando eu era jovem, que eu gostava de mulher. Era parar na esquina, a mulher entrava sozinha, sem chamar no carro. A Mercedes conversível. Sempre andei bem vestido. Sempre gostei de joias, sempre tive um monte de joias. Essa aqui foi o seu Manel que me deu. Seu Manel e minha mãe dividiram o preço lá concorrendo. Fez o meu anel de formatura. Seu Manel e minha mãe. Sempre gostei de andar bem vestido, sempre gostei de coisa boa. Mas não ia para nenhum centro e nenhuma religião pedir. Eu corria atrás, trabalhava e sempre tive inteligência para conquistar as coisas. Não é com essas falcatruas aqui, não. Então eu pergunto, a pessoa que entra, tudo bem, não sabia, vai lá. Mas será que não vê? Será que não via o que estava se passando ali? Se via e continua, é porque é otário. A minha mãe, que era dotada de uma espiritualidade fortíssima, fortíssima, ela chegava no terreiro, ela olhava. Se algum médium incorporasse o guia, ela deixava de ver o guia, deixava de ver o médium e passava a ver o guia. Se ela não visse o guia, visse só o médium lá incorporado, e ela não visse o guia, ela esculhambava. Isso aqui não é centro, não, isso aqui é pouca vergonha, é mentira. Eu não estou vendo guia nenhum aqui. Esculachava e ia embora. Agora, o pessoal de hoje pega uma coisa dessa, que qualquer criança que lê vai ver que é mentiroso e não vai entender ninguém, mas pega um PhD, não vai entender. Eu pedi ao professor que está fazendo o prefácio do livro do velho, da história do velho, para dar uma lida. Perguntei, ele falou, não estou entendendo nada. Uma coisa mistura, lá na frente fala uma coisa, depois fala outra. A única coisa que eu estou entendendo é que está sendo muito usado aqui o nome Universo de Desencanto, o mundo racional, racional superior. Isso é usado, mas o contexto é uma confusão, uma salada danada. E a pessoa que tem conhecimento disso, dessa pouca vergonha, dessa salada, dessa mistura, dessa mentira, e fica calado, aí vai para a internet, gratidão, pai, gratidão, mãe natureza, gratidão. Eu nem sei o que merece. Mas vamos lá. Aí diz aqui que os acompanhantes só acompanha naquilo que tem interesse. Às vezes a pessoa compra um banco. O banco é bonito e vai fazer sucesso. Então aparece o Exu ali para ficar, julga ser dono do banco. O Exu é dono do banco. E se a pessoa vender o banco, ele vai junto. Acompanha o banco. Ele é o dono. O carro é a mesma coisa. E diz que carro tem 2 ou 3 Exu que acha que é o dono. A durabilidade. A durabilidade do Exu é menos que a nossa. Se o Exu chegar a 80 anos, está muito velhinho. Quer dizer, o Exu chega à minha idade, está bem velhinho. Bem velhinho. Já está, como se diz, nas últimas Pô, ele criou um neologismo aqui. O Exu com 80 anos já está nas últimas, penúltimas. Penúltima, o que é isso? É um analfabeto mesmo.
Isso é a natureza. E quando a natureza transforma esse Exu velhinho, e a pessoa ainda está viva, aí a natureza encaminha outro acompanhante. Oh, meu Deus. Na fase racional, a natureza não quer saber de Exu. Os Exus usam livre-arbítrio. Ele vai se quiser. Seria bom que ninguém tivesse. Aí viveria todo mundo mais tranquilo. Mas existe, é uma classe. Não dá para entender nada. Não sei o que quem estava falando, se era de Exu, se não é. Ele diz que quando um Exu quer se materializar para se apresentar para uma pessoa, isso só depende dele. E o tempo dele materializado é uma duração que ele tem para ficar naquela forma. Então depende dele, depende de cada organismo. O Exu tem organismo. Depende? Então, no máximo, assim ele pode ficar uma hora e meia ali. Chegando aquele tempo do final da duração, ele volta ao normal. Ele voltando ao normal, desaparece. Oh, Deus. Ele diz que os Exu vivem de armação, inventando coisas, porque ele não sabe o que foi aquela pessoa em vida passada. E por não saber, eles vão inventando. Quer dizer, Exu inventa coisa. Ai, meu Deus. Olha isso aqui. Ele diz o seguinte. Vê se vocês entendem. Vou ler bem devagar. Um habitante do astral inferior, um ser de energia elétrica, esse sabe da vida da pessoa, das várias vidas da pessoa. Porque esse ser de energia elétrica, quando ele perdeu todas as virtudes, que ele foi um habitante do mundo racional, ficou só o corpo de energia. E aquele corpo de energia se transformou no que são hoje, energia elétrica. Então, daí, até os dias de hoje, eles sabem tudo o que aconteceu. Vocês entenderam alguma coisa? Eu não entendi e nem vou querer entender. Agora, o Exu não sabe que é um habitante do astral inferior. Agora aqui a pessoa, quando encontrar a cultura racional, aí ele fala, ele usa a cultura racional. Porque ele sabe que o universo de desencanto tem a cultura racional. Aí é essa manipulação que ele fez. Ele diz que a pessoa, quando conhece a cultura racional, vai conhecer tudo isso. Tudo isso aqui vai conhecer. Ele diz que as pessoas que estão no espiritismo, estão no terreiro, trabalhando somente com o astral inferior e o astral superior. Somente com ele. E não trabalha com eles mais. Só trabalha com o astral térreo. Esse astral térreo não existe, gente. Isso foi o neologismo que o mundo racional superior, criou para mostrar a diferença entre nós, energia condensada, entre o astral inferior, energia pura, não é pura de pureza não, só energia, mas sem virtude quase nenhuma, e o astral superior. O astral superior não desce mais desde 1935, quando falaram para o São Manuel, fecha a porta do centro, não atenda mais a ninguém, vamos entrar na Era do Fogo. A partir dali, o astral superior não descia mais. Aí ele diz que trabalha com astral. Astral terra somos nós que vivemos na Terra, no planeta.
Quer dizer, nem inventar esse vagabundo sabe. Aí fala aqui sobre uma nave que apareceu, que tudo foi Exu que derrubou a nave, e que depois tomaram a forma, é o famoso ET de Varginha, falando que Exu tomaram a forma. Aqui ele diz que o macaco já foi homem. E o primeiro animal irracional em que o homem se transforma quando desce de classe é macaco. Isso depois que passa pela classe dos irracionais do espaço. No espaço também tem irracional. Foi por isso que houve a confusão na cabeça dos cientistas, quer dizer, da aula aos cientistas. Qualquer cientista, não precisa ser nem cientista, um mestre, um doutor em qualquer assunto que lê isso aqui, ele vai dizer, passou na tua cabeça de doente, que você tem a cabeça doente. Não é você dizer que o cientista passou pela cabeça do cientista. Aí ele diz, o que é a vida? A vida é quando ela funciona até a hora que você vai dormir. Quando você vai dormir, a vida se desliga. Quer dizer, o cara morre dormindo. Depois ressuscita. Quando a pessoa vai morrer, dá um sono muito gostoso. Um sono gostoso. Ele já morreu agora, deve ter, para saber que é gostoso. Suave. Isso é a morte, ou seja, a vida se desligou do corpo. A natureza leva a vida para o espaço. E lá a vida acorda. A natureza pega a minha vida, leva para o espaço. Aí lá no espaço a minha vida acorda. E vê tudo. Acorda e vê tudo. Mas não sente nada, nem relembra. Então, quando chega a hora de nascer na matéria, a natureza adormece a vida e é gerado um esperma para essa vida e a máquina do raciocínio também. Porém, milhões de outras são preparadas para se materializar em esperma. Dos milhões que seguem para o óvulo da mulher, só tem força aquele que possui a planta da máquina do raciocínio. Está no esperma. Os demais se transformarão e voltarão para o espaço. Ou seja, a vida adormece de novo e volta de novo. Isso é que vocês estão fazendo com vocês, apresentando isso para os guruletes, que pagam uma fortuna para ter isso, para estudar isso. Por isso que tem muita gente lá passando mal da cabeça. Não sabe por quê. É isso aqui que estão estudando, estudo que ninguém entende nada e começa a forçar. Vai ter problema mental. Começa a queimar neurônios, os neurônios não se recuperam assim não. E vocês que estão cheios de gratidão, salve o pai, salve a justiça, salve a mãe, salve não sei o quê, batem palma, aceitam, calam. Quem cala, aceita, concorda com isso. Vocês, no momento que concordam com isso e fazem uma péssima propaganda, que a propaganda de hoje é péssima, então, é tão péssima que o número de leitores diminuiu, livros não são vendidos, por quê? Porque não tem consumidor. Propaganda péssima, vocês fazem uma propaganda péssima e concordam com isso. O que é que vocês querem? Evoluir?
Ele diz aqui que se nós furássemos a Terra até o fim, nós encontrar energia racional. Se furar no Brasil até o fim, vai chegar no Japão. Aí vai encontrar energia racional. Que coisa! As cores representam o povo do astral terra. A cor branca é a mais leve de todas as cores. Não é não. A cor branca é uma das cores mais pesadas. Sabe por quê? Porque ela é reunião de todas as cores. Quer dizer, até isso, nem sob cor o cara sabe. Aqui tem o... Deixa eu ver aqui nas apostilas dele. Está aqui. Numa das partes do livro do Guru, ele diz o seguinte: no cérebro, olha só, ele é geneticista. No cérebro do ser humano tem uma célula ou neurônio. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, porque neurônio é célula. No cérebro do ser humano tem uma célula ou neurônio que capta as frequências dos invisíveis, variando de pessoa para pessoa. O Jesus sabe como transmitir suas frequências nesse canal. E sabe quem tem o canal aberto, ou mais ou menos. Então ele diz que uma célula ou neurônio capta as frequências do corpo humano. Há uma célula ou neurônio. E continua ele. Uma pessoa que desce para classes inferiores, primeiro se transforma na classe dos Exus. Depois, se a natureza determinar, transforma este Exu em 2 ou 3 cachorros, por exemplo. Os acompanhantes, às vezes, são escolhidos com a criança ainda na barriga da mãe. No cérebro tem uma célula ou neurônio, quer dizer, não sabe nem que neurônio é célula, mas ele diz que tem um ou outro, que capta as frequências dos invisíveis, variando de pessoa para pessoa. Esse idiota deve ter conversado com alguma psicóloga, ou ouviu, ou falaram para ele alguma coisa sobre a percepção, sobre a captação, como funciona, como o corpo humano recebe o mundo exterior. Quem está falando é quem cursou a faculdade de psicologia. Eu cursei. Então eu sei o que eu estou falando. Então não existe célula nem neurônio que capta o mundo exterior. Quem capta o mundo exterior é a sensibilidade que está na pele de acordo com o funcionamento do aparelho sensorial. O aparelho sensorial capta e reflete na pele. A sensibilidade do ser humano está refletida na pele. E os aparelhos sensoriais são olfato, visão, paladar, audição, tato. E ele inventa isso aqui que não tem uma célula ou neurônio. Neurônio nunca. Ah, meu Deus. O Jesus sabe como transmitir suas influências nesse canal aberto. Aí vai mais aqui. A fase do alfabeto astrológico foi bem depois que o grande terremoto destruiu as civilizações faraônicas. Que terremoto foi esse? Nunca li. Terremoto naquela área é meio difícil. E as pirâmides estão lá. Os sinais, os resquícios, os legados das grandes civilizações estão lá no Egito. O Egito existe. A Grécia está lá também.
Ele ouve dizer e fica fazendo essas coisas. Diz que as cargas magnéticas são alguns Exus que agarram o nosso corpo, causando desconforto. Ele diz aqui, todos temos nossos acompanhantes, que são Exus. Quer dizer, não tem um orixá, não tem um preto velho. Eu tive um preto velho, que é o meu padrinho. Ele falou para mim, quando anunciou que eu ia para a casa de seu Manel, não falou seu Manel, mas disse que eu ia para um lugar que eu ia ficar olhando ele de cima e olhando de baixo. Na véspera de eu conhecer o velho, ele falou isso. Ele falou que me acompanhava há 4 vidas minhas. 4 vidas suas do universo que eu te acompanho. Falou isso para mim. E agora vamos nos separar. Eu até pensava que ia morrer. Aí no dia seguinte eu estou sentado na porta da casa do seu Manel, de manhã, chupando tangerina, sentado no portão, pelo lado de fora da Rua Áurea, olhando o pessoal terminando a construção do casarão dele da Rua Áurea, onde ele morava em frente. Ele aí se mudou para lá. Fui para lá por várias contingências, mas ninguém me levou, não. Fiquei dormindo em trem, do trem saltei, andei lá, fiquei andando por dentro de Belfort, nem sabia onde estava, e sentei ali para ficar chupando tangerina e olhando o pessoal trabalhar. Aí senti aquele mãozão aqui no meu ombro. Ô meu filho, dá licença. E fui bem recepcionado, sabe por quê? Quando ele me pediu licença, me desculpe, levantei, olhei para ele, ele me olhou, arregalou o olho e falou assim, rapaz, eu estou te esperando há tanto tempo, até que enfim tu me apareceu, e fiquei com ele até hoje. Mas eu não vim falar de mim. Diz ele aqui, todos os nossos acompanhantes, que são Exus, o meu não foi. Ele diz que todos são Exus. Quando passam para a linha racional, vão para Essa é genial. Essa é o concurso. Vou ler até devagar. Quer dizer, os nossos acompanhantes, que são Exus, quando passam para a linha racional, vai para a escolinha racional, que fica no retiro racional, onde são instruídos por professores do astral inferior, por 6 meses, a duração do curso do Exu. E quando saem de lá, passam a trabalhar exclusivamente para a fase racional. O que é isso? Apesar de que, eu até, se fosse outra questão, eu não ia duvidar que o retiro hoje tem uma fábrica de Exuzinho lá. Mas que barbaridade é essa? Dizer que o Exu, quando está trabalhando em prol da fase, passa para a linha racional, vou para a escolinha racional, que é lá no retiro, e os professores são professores do astral inferior. Meu Deus do céu. Mas como ele estava falando, a questão da percepção, então ele diz que as células que captam estímulos são exterocaptores. Eu nunca vi esterocaptores. É um termo que eu nunca li. Não vou dizer que existe ou não, porque a psicologia gosta de uns termos meio que troca a língua, quebra a língua. Estão nas superfícies externas do corpo e estão nos órgãos responsáveis pelo olfato, paladar, audição e visão. Só você vê que ele ouviu isso em algum lugar. Eu falar isso para ele.
Só que não disseram. Está na pele. Diz que está fora do corpo, está na sensibilidade. Eles é que captam o mundo exterior para o mundo interior. Esses aparelhos sensoriais, se pararem de funcionar, a pessoa morre. Mas essa aqui da escolinha, essa eu vou separar, a escolinha racional. O pensamento e a imaginação foram feitos para entendermos o alfabeto astrológico. O pensamento e a imaginação não foram feitos para progredir, como está aí o progresso artificial. Se não houvesse imaginação, o seu estúpido, não existia progresso, porque é a imaginação humana que imagina, que cria, que inventa a tecnologia, o remédio. Os médicos de hoje não são os médicos de 100 anos passados. 100 anos passados se tratava uma doença que hoje se trata com cápsula, com comprimido. Por quê? Porque durante esses 100 anos, vários cientistas, médicos, farmacêuticos, pensaram naquela doença, se fizesse isso, se fizesse ali, criaram, imaginaram, pensaram e criaram a cápsula da remédio. Ih, que bom! Hoje ninguém morre mais de tuberculose, hoje ninguém morre mais de aquelas doenças, coqueluche, que as crianças morriam com coqueluche, com sarampo, aquelas doenças primárias. Hoje, qualquer criancinha tem sua caderneta de saúde, anotando as vacinas. Da onde veio as vacinas? Da imaginação de um farmacêutico, de um cientista de farmácia, do médico, do pesquisador. Da onde veio o remédio? Da onde veio a tecnologia? Quem inventa, quem cria? A imaginação. Como é que é imaginação e pensamento não sabe o que é isso? É ficar repetindo literalmente o que o racional fala. O racional fala para você interpretar. O racional fala para nos proteger. Porque no momento que ele puxa o freio da imaginação, ele está controlando o ser humano. Porque quando o ser humano fica aí inventando, o cara que imaginou a bomba atômica, foi para o bem? No entanto, ele criou, inventou, imaginou. Então o racional procura puxar o freio da imaginação para o homem não se expandir, porque o homem ainda é muito burro. É tão burro que aceita essas porcarias aqui. Então o racional puxa o freio da imaginação, do pensamento. Aí vocês saem repetindo, como se fosse... Esse guru diz que é o racional superior. Orientado, é o substituto do seu Manuel. Então ficam repetindo, literalmente, o que não deve. Vamos lá, continuando. Existe o animal racional e o bicho racional. Ele é bicho. É pior do que bicho irracional. Isso aqui é prova da imaginação. Ele imaginou fazer um livro para poder se apresentar como substituto do seu Manuel. Como é que ele ia se apresentar como substituto do seu Manuel se ele não tivesse escrito um livro chamado Universo Desencanto? E ele faz ver isso aqui. Aquela de que o seu Manuel, quando desceu, sabia que ia, ele dizendo, sabia que ia perder as suas virtudes, o seu poder durante um tempo. Ele descia. Mas ele, quando voltasse, ele ia se lembrar da conversa que tivemos aqui. Quer dizer, ele se coloca na conversa que o seu Manel e o Racional Superior, lá no mundo racional. Ele estava lá no mundo racional. O que essa besta acordada veio fazer isso aqui?
Olha aqui, eu respeito qualquer força transcendental, do astral inferior, do astral superior, do mundo racional, principalmente agora que eu aprendi quem são eles, através do livro correto, O Universo Desencanto. Eu respeito. Eu nunca falei mal de uma entidade, visível e invisível. Mas desse vagabundo, eu falo, esse cara é um criminoso, é um bosta, é um merda, que faz isso aqui para enganar, enganando milhares, centenas de pessoas, roubando, metido a fazer curas, metido a ensinar, a dizer o que é os astrais, e não sabe nada, nada. Esse cara não sabe nada. Eu vejo cachorros aí na internet que é muito mais inteligente e culto do que ele. Porque os cachorros, vejo vários animais na internet, em videozinho, mostrando a sensibilidade do animal, o amor do animal, o conhecimento do animal. São muito mais inteligentes do que uma porcaria desse guru. Agora, o pior são os que acompanham. Ah, Rafael não briga. Vocês vão brigar, quando chegar a hora, vocês vão se arrepender. O misticismo ou mistificação são sentimentos baseados no medo. Misticismo, né, e mistificação não são sentimentos, são comportamento. É um comportamento religioso, é um procedimento religioso. O idiota diz que é sentimento, ele não sabe nem o que é coração, nem porque ele não tem coração, nem tem cabeça. Não pode saber. Ele falou uma coisa aqui que eu ainda agora vi. Ele antes, mais cedo, uns minutos atrás, ele estava falando dos planetas. Quando Marte deixou pousar, permitiu que pousasse uma nave. Meus amigos, prestem atenção. Planeta, que o racional se refere aos planetas, não são os planetas do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, Netuno. Não são esses planetas. Esses planetas são astros que giram em torno de outro astro, que é a estrela, só que a estrela é astro com luz própria, e os planetas não têm luz própria. Então, não é isso. Eu expliquei, o racional, inclusive, ditou uma mensagem por causa disso, informando, eu peguei o sistema planetário de vocês para servir de modelo intuitivo. Os planetas é um neologismo da cultura nacional, que toda cultura, toda ciência tem palavras próprias. Então ele chama de planeta aqueles seres que planificam, que projetam tudo que existe dentro do universo. Planetas, planificadores, planejadores. Fez um neologismo disso. Que a maçonaria chama de os engenheiros do espaço. Esse é que ele chama de planetas. O idiota não sabe, porque é analfabeto e ignorante, só serve para enganar vocês, fica dizendo que é o planeta Marte, que é o planeta Júpiter. Vocês seguem se quiser, eu já estou ficando com o saco cheio de vocês. Ele fala as coisas, ele tropeça nas palavras. Ele diz aqui, os habitantes do vácuo, o racional superior refere-se nos livros de cultura racional, dizendo que o racional serve.
e não se refere lá. Os habitantes do vácuo como sendo o povo do astral inferior, e ao povo do espaço como sendo do astral térreo. Quer dizer, o vácuo está num plano inferior dentro da cosmologia universal. Os habitantes do vácuo são do astral inferior, energia eletromagnética. Os habitantes do espaço são do astral térreo, energia magnética. Ué, a magnética não é do interior. Ele tropeça na ignorância dele. Os Exu mais à frente vão se apresentar para mostrar as contradições das religiões, desmascarar as religiões. Natural dos planetas é no espaço, entre o Sol e o astral superior. Está no livro. É uma pequena faixa existente entre o Sol e o astral superior, onde habitam os planetas, que são os engenheiros do espaço, que planificam tudo que existe no espaço, no cosmos, no universo. Foram formados pelas virtudes que os racionais perderam. Foram formados, eles não se deformaram, então eles não foram formados na queda. Esses diz que os planetas foram formados o Sol, os planetas foram formados pelas virtudes que os racionais perderam, que formaram uns pontinhos no espaço. Esses pontinhos foram cobertos com a virtude da água e da terra. A água e terra nunca perdeu virtude, porque elas são o que elas... Água e terra não é um corpo. Água e terra é resultado de uma composição. A água é composta de duas energias. Hidrogênio e duas partículas de hidrogênio com uma de oxigênio vira água. Então não foram formados por energia nenhuma, por virtude nenhuma. Eis aí a formação dos planetas. São regidos pela energia mediadora racional. Como eles têm vida própria, movimentos se dão seus passeios abaixo do Sol. E quando se diz que tal planeta está regendo a Terra, é quando se diz que tal planeta... Aí ele tem a mania de citar livros, aquele de terceiro A, página 229, eu não sei o que é. Mas quando ele diz segundo da tréplica, quarto, aí cita um trecho, eu já fui várias vezes conferir, não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque tem uns bobalhões que dizem que eu nunca li o histórico. Eu li o histórico. Eu apenas tenho mais discernimento, mais percepção, mais observação do que vocês. Então, eu nunca precisei de recorrer a fascículo para entender alguma coisa, porque a presunção é que existem fascículos que foram escritos por quem conhece. Os fascículos que foram escritos pelo seu Manuel são fascículos de fonte de informação, não é a obra. E ele fica citando como se ele soubesse, não sabe nada. Então eu nunca precisei, então eu só li a obra, mas todos os fascículos, queiram vocês ou não, tenham inveja de mim com o seu Manel ou não, eu estou pouco lixando, mas todo fascículo que saía, quando eu chegava para o plantão, velho, ei, nega, olha aqui, saiu o fascículo número 1, depois saiu o fascículo número 2, saiu o fascículo, me deu todos, eu li todos, porque eu o respeitava e o considerava. Se ele me deu, eu vou ler, e eu lia. Mas depois eu fiquei só na obra. Nunca precisei, esse assunto, vou lá no fascículo tal. Graças a Deus.
Viu, idiota? Então ele fica citando, inventando fascículo e página. Ele fala coisas totalmente absurdas, diferentes do livro. Ele diz o seguinte: o livro diz que o estudo da cultura racional vai nos proporcionar a imunização racional, ou seja, o fluido da energia racional, que é a imunização racional, vai ser absorvido com o estudo e vai nos imunizar. O verbo imunizar, ele não sabe, ele lê imunização, mas não sabe o que é o verbo imunizar. Vai nos imunizar a ponto de, quando nós ficarmos imunes, solto, livre do campo eletromagnético, nós já temos o corpo fluídico, racional, pronto. Aí nós saímos. Ele diz aqui que a cultura racional desenvolve o aparelho e a energia racional tira o magnetismo do corpo. Não tira. A energia racional transforma o magnetismo em essência racional. A essência do magnetismo que forma o corpo, a essência do eletromagnético, a energia, o fluido, a energia racional, que é a imunização racional, transforma esse fluido eletromagnético em fluido racional, porque era a origem. O racional ainda fala no livro, quem pode mais muda. Fala aí. Ele fala ao contrário aqui, para querer ser o substituto do seu Manel. É um bandido enganador, e vocês, os otários que seguem ele. Ai, meu Deus. Tem outra aqui, ó. Uma beleza dele. As estrelas possuem brilho próprio. Ele ouviu falar e repetiu direito. Conforme aqui da Terra observa, o brilho é o acúmulo das virtudes da deformação. Virtude da deformação. O brilho é o acúmulo da virtude da deformação. Porque a chamada estrela d'alva possui brilho com cores variantes. Na verdade, a estrela d'alva é o planeta Vênus. Isso o mundo sabe. Outro dia uma garotinha de 5 ou 6 anos estava na porta de uma lanchonete, ela olhou lá em Copacabana, assim, de frente para a praia, ela olhou, a mamãe, a estrela d'alva lá brilhando. É planeta, né, mãe? Uma criancinha de 5 ou 6 anos falou isso. Qualquer um deles sabe que a estrela d'alva é o planeta Vênus. Mas ele disse o seguinte, que a estrela d'alva era uma deusa da época. Que época? Uma deusa da época. Que época? Estrela d'alva não é deusa nenhuma. É um planeta que recebe muita irradiação solar e brilha. É a luz do Sol que faz ela brilhar mais. E os antigos passaram a chamar de estrela d'alva porque associaram a palavra albus, que significa claro, a palavra latina albus, que significa claro, que significa brilhante, com aquele planeta. Então chamaram o planeta de Albus, que é d'alva. Então a estrela Albus, a estrela d'alva, é o planeta Vênus. Ele inventa as coisas aqui porque ele ouve e não sabe. É brabo, muito brabo. Meu Deus do céu. Aqui ele faz propaganda do livro, fala tantas asneira. Aí diz aqui, quem são os pioneiros, de que o Racional fala, diz que os pioneiros são os que trabalharam na construção do retiro racional. Os pioneiros que o Racional se refere são os profetas antigos, os missionários, Moisés, Jesus, missionários, iluminados, que falaram sobre o mundo. Enoque.
vários deles, Gilgamesh, que falaram sobre um mundo superior, sobre a... Esses é que são os pioneiros. E mais aí, pioneiros daqui são os que começaram com o seu Manuel. O seu Manuel não começou recebendo mensagem, não. O seu Manuel começou como católico, apostólico romano, seguidor, fiel da igreja cristã, igreja católica, praticante do catolicismo. Depois foi puxado para o espiritismo. Foi quando ele criou a tenda espírita Francisco de Assis. Puxaram ele através da filha, a filha mais velha, chamada Rosa, mesmo nome da esposa dele, da mãe dele. A esposa era a Dona Francisca, a primeira. Então, o seu Manel tinha aquele grupo. Eu conheci vários. O velho mandava eu visitar, levar coisa para eles. João Caetano, Nonô, professor Arlindo, Bebeto, seu Chico. Essa turma que acompanhou ele, o espiritismo, criou a tenda espírita Francisco de Assis e trabalharam lá. Até 1935, quando veio a ordem para ele fechar o centro e escrever o livro. Ele rejeitou, defumou, ele não sabia o que era. E o Racional não se identificou. O Racional começou a ditar, a falar, ele começou a ditar para uma empregada, uma auxiliar dele, Dona Maria, escrevia as mensagens. Tanto que ele imprimiu, editou os primeiros 8 volumes de obras-primas Francisco de Assis, ele chegou a editar 8. Os outros ele ainda estava sem dinheiro para editar, os outros 13, mas já estavam prontos. Ele editou como o Universo em Desencanto, obras-primas de Francisco de Assis. Porque o Racional não se identificou. Só no final, quando ele já estava em Belfort Roxo, que se identificou. Eu sou o racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios. E sabe quem era Francisco de Assis? Era ele, era o seu próprio São Manuel. Mas isso aí não interessa para vocês. Aí ele vem, os pioneiros são os que trabalharam na construção do retiro racional e que ganharam como prêmio a volta ao mundo racional. Isso é para ele dizer que trabalhou lá e já está no mundo racional. Veja como é um safado. Sendo este o significado de colaborar com o mundo racional. Diz que na glândula pineal, a máquina do raciocínio, está a semelhança com Deus. Porque dentro da máquina do raciocínio está o habitante do mundo racional, que se materializou em forma de máquina, que é a semelhança de Deus. Então eu pergunto, o sua besta quadrada, como é o habitante que está na cabeça, materializado na cabeça, de um búfalo, um cavalo, um jegue? Hein? Porque eles têm glândula pineal. Não sabe o que é glândula pineal. Glândula pineal ainda é um grande mistério. Nós vamos aprender o que é glândula pineal daqui a umas 2 ou 3 vidas. Que hoje nós estamos na escada de retorno. O guru nem primeiro degrau vai subir, porque a matriz dele vai ser destruída. A matriz dele e de outras pessoas que eu conheço. Serão destruídas, vai virar pó espalhado na planície e não nasce nunca mais. Perderam o direito por causa disso e do que estão fazendo. Tem que... Após a morte, para completar a transformação e nascer de novo, leva de 30 a 40 anos. Oh, meu Deus.
Ele já criou degraus aqui, racional primário. Isso aqui foi, essa parte, algum membro da quadrilha dele que escreveu essa parte aqui, fazendo propaganda do livro. Leia o livro, Universo de Coisas, vai raciocinar, vai para o mundo racional, essas coisas. Então, meus amigos, eu vou parar aqui hoje, mas semana que vem tem mais um. Contando que ainda tem muita coisa para explicar aqui para vocês desse charlatão. Explicar o porquê que ele se intitula Substituto Seu Manel e engana todo mundo. E é óbvio que quem segue isso não está seguindo os ensinamentos da cultura nacional. Talvez nem leia o livro, porque basta ler o livro Universo de Desencanto, que não vai ler isso aqui. Vai pagar uma fortuna para ler uma coisa que não tem serventia e valor nenhum? Aí não... Será que burro passa a ser elogio, tá? Um abraço para vocês, até semana que vem. Tchau.